Você já parou para pensar por que existe um livro tão temido que muitas pessoas se recusam até mesmo a pronunciar seu nome? Um livro que, segundo as lendas, pode invocar demônios, abrir portais para o inferno e conceder poderes sobrenaturais a quem ousa consultá-lo. Estamos falando do misterioso livro de São Cipriano, uma obra que há séculos assombra o imaginário popular e desperta tanto fascínio quanto terror. A história deste livro é tão enigmática quanto seu conteúdo. Tudo começou no século III da era cristã, na cidade de Antioquia, atual Turquia, onde vivia um homem chamado Cipriano. Mas este não era um homem comum. Cipriano era considerado um dos mais poderosos magos e feiticeiros de seu tempo, conhecido por dominar as artes mais sombrias da magia negra. Segundo as lendas, Cipriano havia dedicado sua juventude ao estudo das ciências ocultas. Viajou pelo mundo antigo, aprendendo os segredos da magia com os mais renomados mestres da Babilônia, do Egito e da Pérsia. Dizem que ele conseguia invocar demônios, controlar os elementos da natureza e até mesmo ressuscitar os mortos. Seu poder era tamanho que outros feiticeiros o procuravam de terras distantes, buscando seus ensinamentos. Mas a vida de Cipriano tomou um rumo completamente inesperado quando ele se apaixonou perdidamente por uma jovem cristã chamada Justina. Determinado a conquistá-la, o mago usou todos os seus poderes sobrenaturais, invocou os demônios mais terríveis e lançou os feitiços mais poderosos que conhecia. Para sua surpresa e desespero, nada funcionou. Justina permanecia intocável, protegida por sua fé cristã. Esse fracasso abalou profundamente as convicções de Cipriano. Como era possível que todo o seu conhecimento mágico, adquirido ao longo de décadas, fosse inútil diante da simples fé de uma jovem? Atormentado por essa questão, ele começou a questionar tudo em que acreditava. O poder dos demônios, que ele sempre considerou supremo, mostrava-se frágil diante do poder divino. A transformação foi radical. Cipriano abandonou completamente a magia negra e se converteu ao cristianismo, seguindo o exemplo de Justina. Mais do que isso, ele decidiu dedicar sua vida a combater justamente aquilo que antes praticava. Tornou-se um dos cristãos mais fervorosos de sua época e, posteriormente, foi ordenado bispo. Mas aqui começa o verdadeiro mistério. Antes de se converter definitivamente, Cipriano teria compilado todos os seus conhecimentos mágicos em um único livro. Um grimório contendo os feitiços mais perigosos, as invocações mais poderosas e os segredos mais sombrios que ele havia aprendido durante sua carreira como mago. A questão que intriga os estudiosos é: por que ele fez isso? Algumas teorias sugerem que Cipriano escreveu o livro como uma forma de advertência, documentando os perigos da magia negra para que outros pudessem evitá-los. Outros acreditam que, mesmo convertido, ele não conseguia se desfazer completamente de seu passado e criou a obra como uma espécie de testamento de seus conhecimentos ocultos. O que sabemos é que, após a morte de São Cipriano, durante as perseguições do imperador Diocleciano, seu livro desapareceu. Por séculos, não se teve notícia da obra. Parecia que ela havia se perdido para sempre nas brumas da história. Mas, como costuma acontecer com objetos amaldiçoados, o livro de São Cipriano ressurgiu de forma misteriosa. Durante a Idade Média, começaram a circular pela Europa diversos manuscritos que alegavam ser cópias da obra original de Cipriano. Estes livros continham rituais de invocação de demônios, fórmulas para pactos diabólicos, receitas de poções mágicas e encantamentos para os mais diversos propósitos. Monges copistas relatavam experiências sobrenaturais aterrorizantes
ao transcrever estes textos, alguns chegando a enlouquecer durante o processo. A Igreja Católica rapidamente condenou todas as versões do livro, incluindo-o no Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos. Possuir uma cópia era considerado heresia e poderia levar à fogueira da Inquisição. Mas, paradoxalmente, esta proibição apenas aumentou o mistério e o interesse pela obra. O livro chegou ao Brasil através dos colonizadores portugueses, encontrando terreno fértil em uma cultura que já misturava elementos indígenas, africanos e europeus. Aqui, o livro de São Cipriano ganhou características únicas, incorporando elementos da macumba, do candomblé e do catimbó. Diferentes versões circulavam pelo país, cada uma adaptada às crenças regionais. No Nordeste, o livro era conhecido como Capa Preta e tinha fama de ser especialmente perigoso. Dizia-se que quem o lesse sozinho à meia-noite seria visitado pelo próprio diabo. No Sul, circulavam versões que prometiam ensinar a encontrar tesouros enterrados e a conquistar o amor de qualquer pessoa. Cada região brasileira desenvolveu suas próprias lendas e superstições em torno da obra. Mas por que exatamente este livro desperta tanto medo? A resposta pode estar na forma como ele é estruturado. Diferentemente de outros grimórios, o livro de São Cipriano não apresenta apenas feitiços e rituais. Ele contém uma cosmologia completa sobre o mundo espiritual, descrevendo hierarquias demoníacas, métodos de invocação e, o mais aterrorizante, supostas consequências inevitáveis para quem usa seus ensinamentos. O livro descreve em detalhes como fazer pactos com entidades sobrenaturais, mas também adverte sobre os preços a serem pagos. Fala de almas que se perderam para sempre, de pessoas que enlouqueceram após realizar certos rituais e de maldições que se estendem por gerações. Esta ambiguidade entre prometer poder e alertar sobre perigos cria uma tensão psicológica intensa nos leitores. Estudiosos modernos do folclore brasileiro identificaram mais de 50 versões diferentes do livro de São Cipriano circulando pelo país. Algumas são impressas em tipografias clandestinas, outras são manuscritos copiados à mão, passados de geração em geração, dentro de certas famílias. A Academia Brasileira de Letras possui algumas destas versões em seus arquivos, mas raramente permite consulta pública. Um dos casos mais intrigantes envolvendo o livro aconteceu em 1987, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Um antiquário local encontrou uma versão manuscrita datada de 1751 durante a demolição de uma casa colonial. O documento estava enterrado em uma caixa de chumbo, junto com outros objetos rituais. Quando a notícia se espalhou, uma multidão se formou em frente ao antiquário. Algumas pessoas implorando para ver o livro, outras exigindo que fosse queimado imediatamente. O prefeito da cidade, pressionado pela população local, decidiu confiscar o manuscrito e entregá-lo à igreja. O padre responsável pela paróquia se recusou a recebê-lo, alegando que não tinha autorização diocesana para lidar com tal material. O livro acabou sendo enviado para o Arquivo Histórico Nacional no Rio de Janeiro, onde permanece até hoje, catalogado como documento de interesse folclórico. Mas talvez o mais fascinante sobre o livro de São Cipriano seja sua capacidade de se adaptar aos tempos modernos. Com o advento da internet, versões digitais começaram a circular em sites especializados em esoterismo. Curiosamente, muitos destes sites relatam problemas técnicos inexplicáveis, arquivos que se corrompem sozinhos, computadores que apresentam defeitos após o download e até mesmo hackers que alegam ter sido amaldiçoados depois de tentar piratear estas versões digitais. Psicólogos que estudam o fenômeno sugerem que o poder do livro pode estar mais relacionado ao efeito placebo
e a sugestão psicológica do que a forças sobrenaturais reais. A reputação de maldição e perigo cria uma expectativa tão intensa que pode provocar reações psicossomáticas em pessoas predispostas. O medo do livro, ironicamente, pode ser sua maior fonte de poder. Antropólogos observam que o livro de São Cipriano representa muito mais do que uma simples obra de magia. Ele simboliza a tensão entre o sagrado e o profano, entre a fé e a transgressão, entre o conhecido e o misterioso. Em uma sociedade que ainda mantém forte ligação com o sobrenatural, o livro serve como uma espécie de válvula de escape para ansiedades e desejos reprimidos. O que torna esta história ainda mais intrigante é que ninguém conseguiu provar definitivamente a existência de um manuscrito original de São Cipriano. Todos os textos conhecidos parecem ser compilações posteriores, criadas ao longo dos séculos por diversos autores anônimos. É possível que o verdadeiro Livro de São Cipriano seja, na verdade, uma criação coletiva do imaginário popular. Uma obra que existe mais na mente das pessoas do que na realidade física. Esta descoberta não diminui, porém, o impacto cultural da obra. Pelo contrário, talvez torne o fenômeno ainda mais fascinante. O livro de São Cipriano representa o poder da narrativa, a capacidade que certas histórias têm de ganhar vida própria e influenciar gerações inteiras, independentemente de sua veracidade histórica. Hoje, em pleno século XXI, o livro continua despertando curiosidade e temor. Livrarias especializadas em esoterismo relatam que ele está entre os títulos mais procurados, mas também entre os mais devolvidos. Muitos compradores alegam ter sentido energias negativas ao manusear o livro, preferindo se desfazer dele rapidamente. Talvez o verdadeiro mistério do livro de São Cipriano não esteja em suas páginas, mas em nós mesmos, em nossa necessidade ancestral de acreditar em forças que transcendem nossa compreensão, em nosso fascínio pelo proibido e perigoso, em nossa eterna busca por poder e conhecimento, mesmo quando sabemos que isso pode ter um preço alto demais para pagar. O livro de São Cipriano permanece como um enigma, um espelho sombrio que reflete nossos medos mais profundos e nossos desejos mais secretos, lembrando-nos de que algumas portas, uma vez abertas, podem nunca mais se fechar.